Pessoal, nós vamos continuar daqui porque houve algum probleminha e o vídeo parou de gravar. Então, nós estávamos aqui falando a respeito do recall, né, sobre o que ele significa, e é justamente então esse dever que o fornecedor tem de chamar de volta os consumidores, né, de convocar os consumidores que adquiriram produtos ou serviços que possuem alto grau de nocividade ou periculosidade, porque esses produtos não podem estar no mercado de consumo. E o que acontece aqui, gente, é exatamente isso. O fornecedor, muitas vezes, ele só toma conhecimento que o produto está com este alto grau de nocividade ou periculosidade depois que ele já está no mercado de consumo. Imagine, por exemplo, um veículo que tem um defeito de fabricação no cinto de segurança. O cinto de segurança do motorista, em freadas bruscas, ele se solta. Então, isso é um defeito de fabricação que torna esse produto altamente nocivo e perigoso à segurança do consumidor. Então, esse produto não pode estar no mercado de consumo. O que o fornecedor deve fazer? Então, ele deve chamar esse consumidor de volta para que ele faça a substituição desta peça. E assim, o produto deixe de ser considerado altamente nocivo ou perigoso e possa, então, voltar a circular de forma segura. Então, o recall ele tem esse objetivo: convocar o consumidor para que o consumidor vá, procure o fornecedor e, em sendo possível, substitua, né, essa peça que está deixando esse produto defeituoso. Mas há situações em que não tem como substituir peças, né? Então, nesse caso, o recall é para que o consumidor devolva o produto para o fornecedor e, claro, retome o dinheiro que ele pagou. Um exemplo que nós temos é uma situação que eu me recordo de um brinquedo, umas bonequinhas que foram comercializadas e posteriormente se descobriu que a tinta que foi ali usada era uma tinta tóxica. E como, claro, era manuseado por crianças, então esse produto se mostrou altamente perigoso. Então foi feito um recall para que então as pessoas que tivessem comprado, adquirido esses produtos, fossem até as lojas e devolvessem, né? Justamente para recolher esses produtos no mercado de consumo. A grande questão que nós temos envolvendo o recall é a seguinte, né? Deixa eu até colocar aqui. O problema que nós temos é o seguinte: e quando o consumidor toma conhecimento, né, do recall, ou seja, ele sabe que o produto que ele adquiriu é um produto defeituoso e, portanto, então, altamente nocivo ou perigoso, mas ele não atende ao recall do fornecedor e ele sofre o dano. Voltando no exemplo do cinto de segurança, o consumidor daquele veículo tomou conhecimento do problema que o veículo dele tinha, através do recall feito pelo fabricante, mas ele não foi levar o veículo lá para fazer a substituição do cinto. Não levou, posteriormente, utilizando o veículo, fez uma freada brusca, o cinto de segurança se soltou, ele bateu com o seu peito no volante fortemente e aí sofreu danos à sua incolumidade física, né? E aí agora ele requer do fornecedor uma indenização, uma reparação pelos danos materiais e morais que ele sofreu em razão desse produto defeituoso. O que nós temos que analisar é o seguinte: ok, o produto era defeituoso, mas o consumidor tinha conhecimento desse defeito e não atendeu ao recall que foi feito pelo fornecedor e sofreu o dano. Ele tem direito à reparação? Nós temos aí três correntes. A primeira corrente entende que a responsabilidade civil do fornecedor é uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa, e que o produto colocado no mercado de consumo era um produto defeituoso, independente do consumidor ter ou não conhecimento disso, né? E que a teoria objetiva ela é fundamentada na teoria do risco do negócio. Então, o risco do negócio pertence ao fornecedor. E que, por esse motivo, ainda que o consumidor soubesse, o produto não deixou de ser defeituoso e, portanto, então, ele tem direito a ser
integralmente indenizado pelos danos materiais e morais sofridos. Uma segunda corrente entende que, neste caso, como o consumidor tinha conhecimento, o dano decorreu de uma culpa exclusiva, né, da conduta do consumidor. Ou seja, ele tinha conhecimento do problema, não buscou a solução e sofreu o dano. Se ele tivesse buscado a solução, ele não teria sofrido o dano. Então, seria culpa exclusiva do consumidor, que eximiria a responsabilidade do fornecedor. Só que também, vocês vejam que são duas posições bastante extremistas, né? E aí nós temos uma terceira corrente, que é a corrente mais adotada atualmente pelos tribunais, que ela toma em consideração um princípio basilar do direito do consumidor, que é o princípio da boa-fé objetiva, que é um princípio que nós chamamos que ele possui uma mão dupla. Por quê? Vincula não só o fornecedor, mas também o consumidor. Então, ambos precisam se pautar em suas relações de consumo com boa-fé. Né? A própria atitude do fornecedor, né, de depois de terminado o contrato de consumo, né, ou seja, ele já vendeu o veículo e ele toma conhecimento do defeito, então, dele chamar de volta esses consumidores já é uma manifestação do princípio da boa-fé, né, desses deveres anexos aí. Então, essa boa-fé, ela vincula fornecedor e consumidor. Então, veja só, o fato é que o produto é defeituoso, né? Ele entrou no mercado de consumo com defeito de fabricação. E que a responsabilidade do fornecedor é uma responsabilidade objetiva. Então, a responsabilidade civil do fornecedor, ela existe. Então, nós não podemos negar. O que, na verdade, vai ocorrer é que o valor da indenização a ser paga ao consumidor vai levar em conta esta conduta do consumidor que tinha ciência do recall, ou seja, ele sabia que o produto era defeituoso e mesmo assim não foi atrás de solucioná-lo. Então, esta conduta do consumidor, ela vai contribuir para a diminuição do valor da indenização a ser paga pelo fornecedor. A responsabilidade do fornecedor, ela permanece, porém, o valor da indenização vai sofrer uma diminuição em razão desta conduta do consumidor, que sabia do problema e não foi atrás de solucioná-lo. Então, nesse sentido, existe aí também uma situação em que o consumidor ele também não pode ser inteiramente protegido, porque o fato é que ele não respondeu ao chamado do fornecedor, né? E ele concorre de forma culposa, então, para o resultado danoso, certo? Então, hoje esse é o entendimento que prevalece. Eu deixei aqui para vocês esse artigo para vocês lerem por meio desse QR Code, então, que trata sobre o recall. E uma outra observação é que, a partir de outubro de 2019, entraram em vigor novas regras sobre o recall. Essas regras foram estabelecidas por duas portarias. A portaria 618 do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a portaria conjunta de iniciativa dos Ministérios da Infraestrutura e da Justiça e Segurança Pública. Basicamente, essas portarias, elas trazem algumas novas regras, principalmente com relação aos veículos automotores e a divulgação do recall, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês esses posters que são de uma publicação que eu fiz no Instagram, até eu deixei aqui para vocês o endereço, caso vocês queiram dar uma olhada, sobre essas novas regras, certo? Então, uma primeira nova regra seria um aviso no documento do veículo. Então, agora vai ser feito um aviso no documento quando o proprietário do veículo, tendo sido notificado, não atender ao recall dentro de 1 ano após o início da campanha. Então, se passou 1 ano do início da campanha, o consumidor foi notificado e não atendeu o recall,
No outro ano, quando ele for renovar, né, o seu documento, vai aparecer, né, no documento do seu veículo a existência do recall, né, e que esse carro, claro, ainda não foi lá, não foi feito, então, a substituição daquilo que precisa ser feito. Então, isso impede que o consumidor seja negligente, né, na sua responsabilidade de ir buscar solucionar o problema apontado pelo fornecedor. Né? Porque muitas vezes o que acontecia? O fornecedor tinha o contato do primeiro proprietário do veículo, né? E se esse veículo era revendido para outra pessoa, aí o fornecedor não tem mais como mandar uma notificação, uma carta direta para essa outra pessoa, porque ele não sabe quem é. Então, isso ajuda bastante, porque agora, né, o recall, né, a ausência, na verdade, né, da obediência ao recall, vai ficar constando no licenciamento do veículo. Outra modificação importante é que quando o consumidor for até, né, a concessionária, enfim, para fazer ali o recall, os fornecedores devem emitir e entregar ao consumidor um comprovante do recall, ou seja, que o consumidor foi lá, fez o recall, contendo a identificação do chamado, o local, a data, horário e duração do atendimento, e qual a medida adotada e a garantia dos serviços que foram dados pelo fornecedor. Então, é direito do consumidor receber este comprovante de recall, certo? Para que quando ele for fazer novamente o licenciamento, enfim, ou quando ele for vender esse veículo, ele tenha esse comprovante para poder demonstrar que ele já realizou o recall. E a terceira regra está relacionada com a publicidade do recall. Então, as montadoras, elas devem estender a divulgação do recall para as redes sociais, e não só os veículos de comunicação, como rádio, TV e jornais de grande circulação, mas também redes sociais, né? Instagram, Facebook, LinkedIn e tudo mais. Além do site da empresa. Então, no site da empresa, vai ficar constando ali na primeira página, em um local de fácil identificação, a existência do recall. Né? Essa duração, essa obrigação do recall, ela deve ser feita, ela deve ficar no site ali enquanto existir consumidores que ainda não atenderam a esse recall. Então, sempre que for entrar no site dessa empresa, deve ter essas informações a respeito da existência de dois, quantos recalls, enfim, estiverem em andamento naquela oportunidade, certo? Então, seriam essas as observações principais quanto às novas regras sobre o recall, e com isso, então, a gente encerra, né, essa primeira parte da nossa aula. Muito obrigada.